Doutor Rolo, como vai? Bom dia, obrigado sempre pela atenção. Eu sei que o senhor está no intervalo das aulas aí no Mackenzie, né? Bom dia, Thiago. Isso mesmo. Estou aqui no intervalo, cumprimento todos os ouvintes da Jovem Pan e os profissionais brilhantes pela excelente cobertura. Antes da gente entrar nesse assunto, eu estava ouvindo o jornal, vim para cá de manhã ouvindo o jornal e estava ouvindo agora a história do delegado Romeu Tuma. E o delegado Romeu Tuma contou essa história, e era o Tumão, como falou aí a matéria, contou isso para mim pessoalmente, quando a gente encontrava, eu tive a oportunidade de trabalhar para ele contou essa história para mim pessoalmente, eu ouvi da boca dele. Então é muito bacana a Jovem Pan estar relembrando isso e repetindo isso tantos anos depois, Thiago. O doutor, e essa informação que a Denise deu, ele esperar essa possibilidade de uma decisão da justiça, não se entregar em Curitiba, o que isso pode gerar, doutor? Isso é partir do enfrentamento. Nós conhecemos os profissionais da defesa do Lula, começando pelo ex-ministro, hoje advogado República Pertence, o doutor Batóquio, brilhantes profissionais, e a defesa eu tenho certeza que orienta o réu, orienta o Lula a cumprir a ordem, a agir corretamente como qualquer brasileiro, qualquer cidadão, e cumprir a ordem. Não cumprir a ordem deve ser uma decisão política, e aí o Lula e as pessoas que o cercam têm o direito de opinar e ele vai decidir o que é melhor, mas isso significa enfrentamento. Ora, a partir do esgotamento do horário, 17 horas, fica claro então que o réu está se evadindo do cumprimento da ordem judicial e aí fica sujeito a um cumprimento forçado da ordem, inclusive com uso de força policial se necessário, o que seria provavelmente uma tragédia, né, Thiago? Professor Vila. Doutor Rolo, vamos discutir, discutir a questão eleitoral. Vamos ver que ele vá preso, como irá, né? Eleitoralmente, a primeira questão, ele pode obter o registro da sua candidatura, quer dizer, ele pode entrar com o registro, se eu estiver enganado, por favor, se me corrija, até o dia 15 de agosto. A eleição, só para lembrar o nosso ouvinte, o primeiro turno é 7 de outubro. A impugnação, se não me engano, é até 17 de setembro. Se eu estiver errado, por favor, o senhor me corrija. Nesse caso, ele pode obter o registro da candidatura, quer dizer, ele entra com o registro, a apreciação se ele tem ou não as condições adequadas para ser candidato, vão ser feitas a posteriori. É possível ele se registrar como candidato? Vamos lá, professor Vila, bom dia. Bom dia. E eu tenho sido cobrado muito disso nas minhas participações. E a gente tem que fazer uma diferença jurídica. Pedir registro, entra lá no sistema do TSE, um sistema eletrônico agora, sim, entra online e pede o registro. Então, pedir registro, qualquer um pode pedir, e o senhor tem razão, é até 15 de agosto, é o último dia. Agora, julgar, examinar esse pedido é até 17 de setembro, mais uma vez a data está correta, e aí a justiça vai dizer defiro ou indefiro, aí vai julgar o pedido de registro. Agora, quando a gente fala em inelegibilidade, e eu falei aí no estúdio da Jovem Pan que o Lula está inelegível, é diferente, professor. O senhor me ajuda no português. Pedir registro é uma coisa, inelegibilidade é não poder ser eleito. É diferente. Pedir registro, todo mundo pede. Aí a justiça decide, pode, não pode ser candidato. Agora, inelegibilidade é não poder ser eleito. Então, o que eu tenho falado, e repito, porque me parece a compreensão correta da lei, é que, independentemente da prisão que deve ocorrer hoje, ele continua, hoje é pré-candidato, né, mas continua candidato, o PT vai pedir o registro até o dia 15 de agosto, e aí a gente tem que aguardar a Justiça Eleitoral dizer que ele não é mais candidato porque está inelegível. Então, são passos do direito eleitoral que tem que ser seguidos, observados, para lá na frente a gente dizer, olha, como ele estava inelegível, então agora ele não é candidato, professor Vila. Sim, aproveitando essa questão, doutor Rolo, se caso Lula use, como usar a prisão eleitoralmente, ele pode usar o seu registro de candidatura eleitoralmente também. Se o registro é até o dia 15, a impugnação até o dia 17 de setembro, no caso. A campanha começa, se eu estiver errado, por favor, se me corrija, dia 31 de agosto, né? E teremos a campanha no rádio e TV mais curta da história, né? Então, um cenário possível ele entra com o registro, começa a fazer a campanha e há um processo ao mesmo tempo que corre paralelo de impugnação, ou seja, durante um período da campanha da eleição presidencial, ele poderá fazê-lo
para utilizar para atacar o processo eleitoral, dizer que a eleição sem Lula, né, é golpe e tal, e depois ser impugnado sua candidatura? É isso mesmo, professor Vila. E mais uma vez as datas estão corretas. Só a campanha eleitoral começa dia 16 de agosto. O horário eleitoral no rádio e na televisão é um pouquinho mais tarde. Perfeito. 35 dias. Sim. Então, nesses 35 dias, o raciocínio está correto. É bom o ouvinte entender isso. Nesses 35 dias de horário eleitoral de rádio e televisão, vai estar correndo paralelamente o pedido de registro, sim. E aí é bem capaz ele ir no rádio e na televisão dizer que está sendo vítima, que é um preso político, que está sendo perseguido. A única observação que eu faço é a seguinte: o candidato normal que está solto vai lá no estúdio que ele vai contratar para gravar o horário eleitoral do rádio e da televisão. No caso do Lula, o PT vai ter que decidir se vai gravar dentro da cadeia, aí eu não sei se põe as grades atrás ou as grades na frente, ou se vai pedir para o juiz Sérgio Moro, que é o juiz que mandou prender, ele pode sair por 1 hora, por 2 horas, ir ali na esquina, no estúdio montado às pressas, gravar e voltar para a cadeia. Isso é um problema que a gente vai ver lá na frente. Mas ele pode, sim, ou se ele não quiser também, professor Vila, bota a senadora Gleisi Hoffmann para pedir voto para ele. Olha, o Lula não está aqui porque ele está preso, mas eu vim aqui pedir voto em nome dele porque ele é um preso político. Isso tudo pode acontecer, professor. A questão do enfrentamento à decisão do Moro, está posto um pedido, impetrado, um HC no STJ, está indo para a mesa do ministro Fischer, contestando a decisão do Moro de determinar a prisão hoje. Então, o Falcão e jornalista Ricardo Couto já declararam que ele não vai se entregar hoje, pelo menos. Evidentemente, porque ele está aguardando a decisão do pedido liminar formulado nesse habeas corpus. Me parece que é esta a posição agora do presidente Lula. Joseval, eu ouvi essa notícia agora, né, no Jornal da Manhã. Me parece que esse habeas corpus, a possibilidade da liminar ser deferida é muito perto de zero, como dizia o ministro Barroso no julgamento da STF. É muito perto de zero. E por quê? Porque, segundo os embargos, não tem previsão na lei. Então, não importa se não esperou prazo ou esperou prazo, não importa, porque não tem previsão. Porque agora vem os segundos, depois vem os terceiros, depois vem os quartos. Então, não vai ter fim nunca. E o juiz Moro colocou bastante juridicamente na decisão dele, que são embargos procrastinatórios. Então, eu, enquanto advogado, enquanto estudioso do direito, não acredito no sucesso deste habeas corpus. Mas há um outro... desculpe, doutor Moro. Há um outro argumento isso eu ia falar. No HC impetrado. Há um outro argumento no HC impetrado que eu vou reproduzir. Diz a petição: em observância ao quanto decidido pelo plenário do Supremo Tribunal, habeas corpus 126.293 de São Paulo, tão logo decorridos os prazos para interposição de recursos dotados de efeito suspensivo ou julgados esses, deverá ser oficiada a origem para dar início à execução da pena. Dizem os advogados que ainda não foi nem sequer publicado o acórdão. E mais, eles reproduzem a súmula 122, que baliza as decisões da 4ª Região da Justiça Federal, que diz o seguinte: encerrada a jurisdição criminal de 2º grau, deve ter início a execução da pena, etc, etc. Ele diz que não foi ainda encerrada a jurisdição criminal. São as duas posições que estão postas no habeas corpus. Agora, realmente, o ministro Fischer, que recebe esse habeas corpus, sempre tem negado os pedidos que lhe foram formulados. Esse segundo argumento também passa por uma demora indeterminada de vários embargos. E o juiz Moro falou ontem, esses segundos embargos são procrastinatórios, então não precisa esperar o prazo. Agora, só para completar o raciocínio, Tiago, Joseval, então a pergunta é o HC. Eu não acredito nesse HC juridicamente, mas o que acho que a gente precisa prestar atenção, e o Jornal da Manhã já mencionou isso, é a liminar do ministro Marco Aurélio lá na ADC.
porque na quarta-feira, o julgamento que terminou na madrugada de quinta, ficou apontado claramente que haverá uma mudança em relação à prisão. Não foi feito no caso do Lula, mas vai ser feito no caso da ADC. Então, eu acho que essa liminar do ministro Marco Aurélio, acho que ele já disse hoje que vai levar para o plenário na quarta-feira, mas de repente ele pode dar liminar hoje sim, Josevaldo. Sim, mais alguma questão? Não, apenas esclarecendo o que é essa ADC do Dr. Rolo, porque no habeas corpus do Lula, ele é o caso concreto, ele é apenas aplicável ao senhor Lula. Uma ADC, que é uma ação declaratória de constitucionalidade, ela tem uma visão chamada erga omnes, porque ela atinge a todos, ela é geral. Então, e há duas ADCs questionando esse problema. Por isso que o Marco Aurélio pretendia que elas fossem julgadas antes do habeas corpus do Lula. Porque tem uma outra questão aqui que está muito clara em toda essa história. A ministra Rosa Weber votou contra Lula por causa do princípio da colegialidade. Ela segue o colégio ao qual pertence sempre que há o caso concreto. Mas numa ADC, ela estaria liberta desse princípio da colegialidade. E o conceito dela, a consciência dela, é a interpretação literal do inciso 57 do artigo 5º da Constituição, que diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, esta é a questão que está colocada no direito positivo brasileiro, nas cortes brasileiras. Doutor Rolo, olha, eu já agradeço ao senhor pela gentileza, pela atenção. Sei que o senhor tem que voltar à aula aí no Mackenzie. Muito obrigado mais uma vez e ao longo do dia vamos voltar a se falar. Muito obrigado. Agradeço, Tiago, cumprimento novamente os ouvintes da Jovem Pan e o excelente trabalho profissional que a Jovem Pan está fazendo nessa cobertura. Muito obrigado.